tipo autoritário, é uma síndrome. Quem é a USP? A USP, em números, são os estudantes. Mas institucionalmente, ela é outra. Então, tem muitas USPs dentro da USP. Pensando no institucional. No institucional, é realmente um pouco complicado, né? Ainda mais quando comparado a outras universidades. E a gente sabe que dentro das humanidades, de fato, a filosofia, em geral, também tem uma resistência, né? Eu não sei colocar isso de uma forma tão explícita, de que, assim, se há cinismo na sociedade, há cinismo na USP. Aqui é um reflexo. Claro que aqui tem um histórico, né? Para que a USP foi criada e aonde ela está. E isso tem reflexos até hoje, é inevitável. Assim, a genealogia está aí para alguma coisa, né? Ela tem suas marcas. Então, enfim, né? Eu estava ontem numa reunião da SET, então aquele orgulho de que não vencemos em 32 militarmente, então venceremos pela ciência, que esse é o emblema da USP, para sermos, então, em 34, né, que a USP foi criada, 2 anos depois de perder uma revolução. Então, venceremos pela ciência para sermos a elite do país? Toda elite tem problemas de elite. Então, a elite tende a conservar as coisas como estão e resistir a mudanças. Então, é por isso que, enquanto uma universidade de elite, as mudanças são vistas com muito mais desconfiança. Mas a gente não pode esquecer que a USP também está dentro da sociedade. E a sociedade está em disputa. Então, a USP está em disputa. Então, todo mundo aqui é USP, todo mundo arregaça as mangas e vamos disputar, sabe? Porque a importância daqui para a filosofia nacional continua realmente muito grande. E você acha que a sua contratação, por exemplo, é uma demonstração de que essa luta está acontecendo? Não sei, a minha contratação ela foi muito ambivalente. Em segundo lugar, foi uma mulher negra muito boa, a Maria Fernanda. Então, eu sou uma contratação segura. Eu sou uma mulher branca, formada pela casa, para falar de raça e de gênero. Então, mais ou menos. É um caminho uspiano para mudança. Um caminho seguro. E devagar. No seu doutorado, intitulado A Personalidade Autoritária, Antropologia Crítica e Psicanálise, você parece buscar os contornos de um tipo autoritário. Nesse percurso, você atravessa as contribuições da pesquisa empírica e teoria, da indústria cultural, da psicanálise e da economia política. Em sua análise, você menciona uma prevalência da barbárie cínica nas expressões do tipo autoritário. Quais expressões desse tipo você enxerga no Brasil enquanto um país condenado à modernidade, como define Mário Pedrosa? Então, tem muita coisa aqui, né? Não é um tipo autoritário, é uma síndrome, né? Que tem vários subtipos. Eu acho que desses subtipos, de fato, na contemporaneidade, a síndrome cínica, o subtipo cínico,
eu acho que se enquadra bem justamente por causa da condenação à modernidade, né? Porque isso entra várias pesquisas sobre ideologia. Que a gente estava conversando, né? Sim. Em um grupo de orientação. Porque a ideologia, ela não... em sujeitos que refletem, sujeitos esclarecidos, como somos. E não só somos aqui na academia, mas assim, tecnologicamente esclarecidos, com acesso, né, cada vez maior à internet, etc. Com um país que voltou a retirar as pessoas da pobreza depois de um período, né, mais explicitamente autoritário, eu acho que a ideologia ela deixa de ser menos um mascaramento e passa a ser uma parcela de uma escolha. Então, o cinismo tem algo de perversão no cinismo, mas perversão no sentido psicanalítico, justamente porque opera uma cisão psíquica, sabe? Então, é como se a gente soubesse dos problemas. Então, todo mundo que pega 3 horas de busão para ir para o trabalho, que vê a pobreza, que vê as injustiças, que está sabendo que está tudo errado, tem noção de como as coisas estão. Mas continua se fazendo tudo do mesmo jeito. Então é essa cisão psíquica entre a crítica e aí sim a ideologia, mas a ideologia não como mascaramento, desmascaramento, mas como um tipo de escolha mais ou menos racional de explicações de mundo simplificadas. Então, em vez de eu realmente pensar sobre esses problemas, eu escolho não pensar e escolho estereótipos de pensamento, escolho personalizações. Então é muito mais fácil falar sobre o caráter de um ou outra pessoa da política, em vez de falar de problemas políticos e discutir política. Então esse tipo de cinismo, que é essa cisão psíquica sem necessidade de síntese crítica entre as polaridades, em que você fica jogando com... né? E é um tipo de fetiche, né? Isso é uma perversão. Então, você pode usar um tipo de fetiche, um bode expiatório, né? Para colocar esses tipos de sentimentos. Eu acho que isso faz muito mais sentido na contemporaneidade do que a gente ir atrás, por exemplo, de figuras de diagnóstico social mais neuróticas ou psicóticas. Porque não se trata de um delírio, né? Claro, tem pessoas que embarcam mais ou menos em delírios, né? Mas eu acho que não, de forma massiva, não creio que... Há um esclarecimento aí. É interessante, né, essa resposta, porque eu acho que ela pode ser respondida principalmente num contexto da fundação, né, desse novíssimo Centro de Estudos de Autoritarismo e Crises, né, que está sendo feito, e a gente acredita que ele é um avanço importante para compreender, né, o fascismo, esses movimentos cínicos que você menciona, né, essas estruturas, sai um pouco, né, dessa leitura estereotipada, né? Qual que é o seu papel nesse novo centro de estudos? O meu papel pessoal no centro? Sim. Então, acho que o primeiro encontro ele foi proveitoso para a gente mapear, né, do SEAC. E eu também acho ele um avanço. Eu acho que eu gosto de trabalhar em conjunto, né? Eu nunca trabalhei, eu não penso sozinha, nunca, isso não existe, ninguém pensa sozinho. Então, de início, isso eu acho já muito bom, né? Com figuras importantes. Eu acho que essa crítica ao marxismo ortodoxo, por outro lado,
que é mais ou menos um movimento dentro da teoria crítica, eu acho que pode talvez ser de alguma relevância. Por que eu estou falando isso? Porque esses estudos de autoritarismo, eles tendem muito, apesar de, pelo menos dentro da teoria crítica, eles terem um início centrado em teorias étnico-raciais, né? Então, pesquisas de Adorno, Fromm, estavam falando muitos já sobre judeus, mas com essa perspectiva e esse viés mais da crítica da economia política, né? E aí, quando você pega uma pesquisa sobre a personalidade autoritária que foi feita nos Estados Unidos e não tinha nenhuma questão sobre pessoas negras, isso é muito problemático. Sim. Ou sobre especificidades das mulheres, sendo que isso aparecia nas entrevistas. Então, isso vinha do objeto da entrevista, nas pesquisas qualitativas. E isso não foi aproveitado pelos observadores, né? Os pesquisadores. Então, eu acho que... E aí, dentro da teoria crítica, a gente passa por um segundo momento em que há uma volta muito grande para movimentos sociais e que acaba perdendo um pouco, talvez, uma análise... Depende de quem, porque a gente tem Fraser e tal, mas ainda muitos dos nomes perdem aí um contato grande com o marxismo. Então, como vincular os dois pontos? Sabe? De crítica da economia política, classe e raça e gênero. Então, é isso, né? Quando você tem classe, raça e gênero, como... A minha pergunta é como pensar o E? O E do classe, raça e gênero. Como vincula isso? E então talvez, se hoje a gente está vendo um retorno grande para esses autores da primeira geração, eles vão ser ressignificados dentro desse contexto, né? E eu acho que talvez a gente ainda, principalmente na academia, a gente tende a separar o que é ciência de fato de, eu faço uma pesquisa com dados, que é séria, né, da crítica da economia política, daquela do modismo da raça de gênero. É um modismo que tem 50 anos, pelo menos, de surgimento grande de uma onda, sendo que havia já gente falando disso há muito tempo antes. Então, talvez aí esteja um caminho interessante para o SEAC, na meu ver, né? Sim. Né? Para a gente também suspender um pouco essa dicotomia que a gente vê aqui, né? Fora, dentro da norma, fora, dentro da norma. E a gente, então, chegar nessa questão, tudo bem, da própria crítica dialética, assim. Ela... se faz aqui dentro da USP enquanto uma tradição, né? Enquanto teoria crítica, obviamente. Só que dentro desse âmbito que foi analisado agora por você, desses limites, né, que por si só também são bem confusos, como você acha que a teoria queer entra nisso? Assim? Como ela pode emancipar, se ela pode emancipar e se ela pode, como a crítica dialética? É uma boa pergunta. Vislumbrando que a última aula que eu dei ontem e hoje demonstra que não há liberdade dentro da norma, né? No sistema Foucaultiano-Butleriano. Por outro lado, a gente não precisa ser Foucaultiano e Butleriano nas últimas consequências. Vamos pegar o que há de interessante em cada autor, né? Por enquanto, o que eu penso é o seguinte, sabe-se lá daqui a um tempo. Eu acho que, de todo modo, o que faz uma ciência ser ciência e ela ser interessante, ser um conhecimento,
é a pluralidade de perspectivas em um ponto de vista, sabe, sobre um objeto. Então, é isso que é conhecimento. É a multiplicidade de perspectivas que as pessoas trazem e criam. Eu acho que quando a gente dá, por exemplo, aulas sobre gênero ou, né, filosofia africana, afrodiaspórica, num curso que mas principalmente de gênero, num curso que tem uma leitura estrutural que separa a vida e obra de uma forma tão ferrenha, você dá a oportunidade, por exemplo, de repensar de que modo se faz ciência a partir de perspectivas de visão. Sim. Então, assim, a gente lê isso facilmente em Donna Haraway, a gente lê isso, né? Então, sei lá, os mesmos macacos, grupos de macacos pesquisados por homens e por mulheres, são observadas coisas completamente diferentes e antagônicas. Então, o fato de alunos de filosofia entrarem aqui, poderem estudar lógica, e poderem, e aí é uma coisa que eu gostaria de fazer, né, ter uma disciplina obrigatória, tanto quanto tem de lógica, que confrontasse com essa perspectiva de que, poxa, será que Foucault não estava pensando, estava teorizando sobre Hercule Darban justamente por causa da sua perspectiva homossexual, reprimida e não abertamente assumida? Por que não? Por que não? Por que deixar de pensar isso filosoficamente? Entende? Então, isso em gênero, né? Eu trouxe isso em gênero justamente porque há essa separação, não há essa separação entre o público e o privado. E o privado é político, ele é criado politicamente. Então, isso para os leitura estrutural não faz o menor sentido para os estudos de gênero. Dá medo, né? Então... Enfim, de todo modo, eu acho que... se foi essa a sua pergunta... Foi essa a sua pergunta? Não me lembro. Estou tentando lembrar. Teoria queer pode emancipar a crítica dialética, né? Não, aí eu falei da filosofia em geral. Mas eu acho que é isso, né? Esse vínculo, por exemplo, né? De que criou-se, mesmo dentro da esquerda, essa separação entre, não, isso aqui é desconstrução, não, isso aqui é dialética, sendo que assim, Derrida, Foucault... Não, e a proximidade de estudos de Foucault com o que Adorno e Horkheimer estavam fazendo. Então, eu acho que, para mim, não faz sentido justamente criar limites onde não existem. E proibições, mais proibições. Sabe? Isso não... Para mim, eu sempre fui uma que transita. Né? E a ideia é... A USP não vive falando que a palavra da vez é interdisciplinariedade, além de impacto e inovação. Então, interdisciplinariedade, ora bolas, não é? Então. E você acha então que talvez a chave, não querendo ser tão pontual assim, mas esse um momento mais importante desse salto assim para o fim dessa ambiguidade, né? Então a crítica dialética de um lado e pós-modernismo, questão sendo mais simplista ainda decolonial, né, como você disse, de outro, seria justamente talvez a percepção do fim dessa separação entre a vida privada e a vida pública através da própria crítica de raça, gênero. Não só isso. É dar uma materializada nesses corpos que estão sofrendo economicamente. Porque eles sofrem economicamente de modos muito diferentes, dependendo de quem eles são e onde eles estão.
Então, vamos ver quem são essas mulheres negras e trans que estão na base da base econômica. Sim. Né? Certo. Então, assim, pensando nisso tudo e até mesmo, acho que atrelando a essa questão que o Guilherme fez sobre a sua contratação, né? Enquanto uma contratação ainda uspiana, como você descreveu, no meio disso tudo, assim, qual é o seu papel, né, enquanto uma intelectual engajada, se você se considera assim, e mais a fundo de uma pensadora engajada? Então, quando eu penso em intelectual engajado, sabe o que eu penso? Nessa galera que escreve para grandes jornais paulistas e que fala para a elite paulistas. Não, né? Não. Eu sou bem mais discreta e esse não é meu público. Sabe quem é Antônio Sérgio Guimarães? Não. É uma pena. Ele acabou de se aposentar aqui nas sociais. Ele estuda, pesquisador de sociologia das relações raciais. Pesquisador branco da sociologia das relações raciais. Ele é um dos grandes responsáveis por fazer da USP um dos grandes locais de pesquisa de sociologia das relações raciais. E ele também é super responsável por formar uma leva de pesquisadores e pesquisadoras brilhantes, pessoas negras, antes das cotas. Inclusive, uma orientanda dele entrou no lugar dele, que ele aposentou, que foi a Flávia Rios. Eu acho que ele é meu modelo. Um exemplo, sim. Porque eu acho que a gente tem que ter responsabilidade social de onde nós estamos, de quem nós somos. Eu sei que a USP é grande e o departamento de filosofia daqui o impacto que ele tem. Então, se eu ficar no impacto local, já está ótimo, porque não vai ficar só aqui. E aí, se eu puder fomentar a formação, dar espaço, é só isso, gente, é só isso, porque vocês chegam prontos, é incrível. Os alunos dos pianos, as alunas, vocês são, assim, alunos são formidáveis. A gente só dá corda e dá espaço e tenta arranjar alguma grana para vocês se manterem. É isso o meu papel. E a arte de ser uma intelectual e saber ceder o lugar. Uma vez formados, vou ser chamada para entrevista, mas eu não vou vir mais aqui. Eu vou mandar alguém. Por que você não fala com o Diogo? Nossa, ele é um cara ótimo, ele vai responder isso muito melhor do que eu. E eu pretendo mandar um monte de gente. Porque eu tô aqui para isso. Porque eu sou uma mulher branca, de classe média, cis. Eu tô aqui para não estar aqui. Uma mulher branca e cis dando aula de raça e de gênero. É para que isso acabe. Quem é você, Virgínia? Quem sou eu? Isso. Essa pergunta? Por enquanto, eu ando sendo... Boa. Por enquanto, eu ando sendo uma professora, mãe e mulher cis. Por enquanto. De modo que tudo isso se interconecta. Eu acho que não tem como a minha pesquisa... Bom, quem está nas minhas aulas vê que os exemplos todos pessoais aparecem e não tem como a minha pesquisa, por exemplo, que é sobre gênero e é sobre psicanálise e teoria crítica, não afetar a minha maternagem e a minha condição de mulher.
E isso faz muita diferença do lugar em que eu estou, que é a Universidade de São Paulo, e como eu me relaciono com as pessoas que eu encontro, principalmente o alunado, né? Isso acho que a tentativa... Então, antes, talvez eu seja uma pessoa ética, né? Numa ética bem Foucaultiana de estar aberta para transformações que vêm. Eu tô aberta a convites que vêm, assim, e principalmente dos alunos, porque eu acho que não é novo, não é uma questão do novo, mas é que aqui também tem muito velho, né? Muita coisa que precisa ser deixada para trás, digamos assim, né? Passando então para uma questão mais interna ao próprio quadro uspiano, assim, né? Porque aqui passamos algumas questões teóricas, né, políticas nacionais, e agora adentramos nesse espaço, né, onde não só se forma o intelectual e a sua teoria, mas também essas pessoas que você citou como os estudantes, né? No próprio movimento estudantil uspiano, a gente consegue ver, assim, a manutenção de uma perspectiva soviética, claro, e de um modus operandi atrelado ao bolchevismo, proveniente dessa perspectiva, né? A perda tradicional da coligação partidária direta, que era clássica, e o nascer de DCEs mistos, né, dentre esses vários movimentos, apresenta uma perspectiva conflitante com a irreconciliação entre movimentos, como, por exemplo, Correnteza, Faísca e Juntos. Como você enxerga essas mudanças e contradições? Deixando em maus lençóis. Eu não. Então, principalmente porque eu não sei exatamente do que eu estou falando, né? Como a gente conversou antes, é um cenário muito diferente de quando eu fazia movimento estudantil, né? Mas pelo que vocês estão me narrando, de fato, há um prolongamento, né, de uma performance que é comum em movimento estudantil, mas que, por outro lado, vocês estão comentando que há, a perspectiva que vocês me deram, né, de que há uma certa centralização e rigidez, né? O que também não é muita novidade em movimento estudantil. Eu não conheço esses grupos, não conheço as pessoas. Então, eu vou pensar em relação ao movimento estudantil em geral, tá? Ótimo. Ele é excitante e decepcionante necessariamente. E eu tendo sempre a desconfiar de pessoas que ficam muito tempo e se profissionalizam. Eu tendo sempre a desconfiar. Justamente porque eu acho que o movimento estudantil ele faz parte formativa da universidade. Então, ir para a universidade não é só ir para a aula. Você vai para o Sinusp, você vai, sei lá, para o ZUSP, ou você vai, sei lá, para as festas, né, para a Quinta Igreja, você vai, não sei. E aí, você vai fazer movimento estudantil. Pelo menos eu me formei assim, morei no bandejão, morei no Cruz, comi no bandejão, morei no bandejão também, quase, praticamente. Almoço, café da manhã, almoço de janta. E só que é um movimento ainda muito de pessoas que estão em formação.
sabe? Então é por isso que é difícil ver a longo prazo, é difícil ver o mundo de uma perspectiva complexa, ambivalente, porque vem de uma juventude ainda muito rígida. Nós somos autoritários quando jovens, sabe? Eu tinha opiniões muito certas de tudo, o que que era uma defesa de uma tentativa de construção de identidade. Então eu acho que é formativo, mas eu acho que não é o único modo de se fazer política na universidade. E eu acho que há muitos modos mais interessantes de se fazer política para além desse mundo, né? Então, que bom que existe o movimento estudantil, eu acho ótimo, e que bom que existem movimentos políticos para além dele. Então, por exemplo, tem o Rafinha, que eu adoro, que fazia movimento estudantil antes, movimento social antes, fez movimento estudantil e continua fazendo movimento social depois, está no MST. Então, assim, tem pessoal que eu conheci, que eu trabalhei, militei, que foi ótimo e que eu admiro, e um pessoal que depois eu preferi, que, né? A vida também leva para esses. Eu acho que nessa perspectiva de que é problemático, e normalmente é mesmo, mas é localizada, é uma política localizada, acho que isso deixa a gente também mais confortável, ou menos abismado com os problemas que a gente vê. Então, talvez se há uma perspectiva crítica, uma possibilidade de mudança, então o movimento estudantil possivelmente seria também um espaço de disputa? Com certeza. Não, isso com certeza. Para ser política, tem que ser. Tem que ser. Não há democracia com uma voz única. Lefort, né? Isso é Lefort. Mas, de todo modo, eu aprendi demais ocupando a reitoria, fazendo piquete em sala de aula. Eu, pessoalmente, eu acho meio ruim que fica colocando cadeiras logo, porque, poxa, então ninguém vai piquetar minha aula? Porque na hora que a gente piquetava a aula, isso gerava discussão em sala de aula. As pessoas vinham, e aí a aula virava um debate sobre o motivo da greve. Isso era muito legal, assim. Então era um movimento vivo, fazia música para parar as aulas, do lado das aulas.